que é importante para as mulheres? O que as mulheres acham atraente nos homens? As mulheres, elas são universalmente atraídas por 4 arquétipos. Arquétipos são padrões antigos de masculinidade. As mulheres têm mais atração por homens mais altos do que elas. Não é que elas querem homens acima de 1,90 m. Elas querem homens mais altos do que elas. Porque isso passa um senso primitivo de proteção, né? O cara pode ser um bunda mole. Homens que são vigorosos, acordam cedo, fazem exercício físico, trabalham muito. Eu já vi casamento terminar porque o cara começou a trabalhar home office. Caraca. Ela não conseguia respeitar ele porque ele estava trabalhando no sofá da sala. Mas o que é importante para as mulheres? O que as mulheres acham atraente nos homens? Muitos homens acham que eu tenho que parecer igual o galã da Globo, né? Não é verdade isso. As mulheres, elas são universalmente atraídas por 4 arquétipos. Arquétipos são padrões antigos de masculinidade, que são força e disciplina. Força física, muscular. Não necessariamente, não é você ser um fisiculturista. É você ter vigor físico. Isso é uma capacidade de usar o seu corpo para realizar atividades que ela não conseguiria, né? E ela sentir proteção. Por isso, por exemplo, que as mulheres têm mais atração por homens mais altos do que elas. Não é que elas querem homens acima de 1,90 m. Elas querem homens mais altos do que elas. Porque isso passa um senso primitivo de proteção, né? O cara pode ser um bunda mole, mas se ele é 5 centímetros mais alto que ela se sente protegida. Então é como se ele ganhasse tipo uma pequena vantagem para se provar. Sim. Tá? Então assim, isso é um primeiro ponto. Eu acho que instintivamente muitos homens fazem isso e acabam buscando mulheres ligeiramente mais baixas do que eles, independente da altura. E tem gente de todos os biotipos. Sim. Então você vai poder encontrar pessoas dentro dessa característica. Então é a projeção de força, mas disciplina também, que é a força do hábito. É a capacidade de você estabelecer uma rotina que eu chamo de rotina militar. Então, homens que são vigorosos, acordam cedo, fazem exercício físico, trabalham muito. Eu já vi casamento terminar porque o cara começou a trabalhar home office. Caraca. Ela não conseguia respeitar ele porque ele estava trabalhando no sofá da sala. Muito louco isso, né? Por quê? Porque arquetipicamente o homem saía de casa para trabalhar. Ela, na imaturidade dela também, uma falta de discernimento, né, de valores espirituais mais elevados, ela não conseguia ver que ele estava gerando valor sentado no sofá da sala, porque ela estava associando aquilo como um cara indisciplinado ou leniente. Apesar dele estar gerando valor. Caraca. Tá? Então a gente tem esse processo todo. Tudo bem, o que eu estou fazendo, mas eu estou projetando qual imagem também com isso que eu estou fazendo, que é importante. Né? Tem um ditado popular antigo que fala assim que a imperatriz, a esposa do rei, ela não pode só ser leal, ela tem que parecer leal, né? Então esse processo da percepção que a gente também gera é reputação, tá? Então força muscular, força física, vigor físico e disciplina é o primeiro arquétipo atrativo para as mulheres. O segundo arquétipo atrativo para as mulheres é a ambição. É aquele homem que tem uma insatisfação com o estado dele, mas ele lida bem com essa insatisfação e ele projeta em planos de construção de um futuro próximo ou longo. Tá? Por quê? Porque ela consegue ver ele como um guerreiro. Quando ela consegue ver o namorado, o noivo, o marido dela como guerreiro, ela fala assim, cara, ele tá lutando, entendeu? Então vão ter dias que eu vou poder não lutar. E ela consegue se desarmar. A feminilidade é um estado de desarme. Então do lado do guerreiro, ela sabe que ela não vai precisar ser guerreira todo dia. Ela não tem problema em ser guerreira, mas ela não quer ser obrigada a ser guerreira todo dia. Que é a mulher que se embrutece. Então ela veste uma carapaça de uma armadura e ela é extremamente embrutecida e todo dia é uma guerra para ela. Essa mulher é a mulher traumatizada com exemplos masculinos fracos no passado, que não protegeram ela o suficiente, ou que não foram guerreiros o suficiente, para dar a permissão de ela não ter que lutar. Como eu falo para muitos alunos meus, homens, você tem que trabalhar, a sua ambição é você visualizar a sua esposa que você ama, que é a mãe dos seus filhos, e você poder abençoar ela com a proteção de ela não ter que trabalhar. Não quer dizer que você vá alcançar isso, mas você tem que almejar. Eu quero alcançar um estado onde eu dou a bênção da permissão da minha mulher não ter que trabalhar para o nosso sustento, a nossa sobrevivência. Ela pode trabalhar? Pode trabalhar. Mas ela tem que trabalhar? Não, ela não tem que trabalhar. E isso é uma das maiores bênçãos que eu acho que o marido pode dar para sua esposa. E falar assim, meu amor, não preciso que você trabalhe mais. Trabalhe só se alegrar o seu coração.
E é impressionante, cara. As mulheres que eu conheço que receberam essas bênçãos matrimoniais, elas produzem muito mais riqueza. Sim. Porque ela vai pro trabalho, tipo, feliz da vida, falando assim, cara, meu marido tá garantindo tudo. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu fui chamada pra fazer. Exato. Aí ela trabalha vocacionada, ela Sim. entrega mais valor. Entregou mais valor, ganha mais retorno financeiro. Sim. Entendeu? Então aí dentro desse processo que ela tá com o homem ambicioso, ele tem que manter a ambição independente da prosperidade da mulher. Sim. Ele não pode fazer conta com os recebimentos femininos. Isso é antigo, ancestral, e tem muito cara aí com a mentalidade tipo assim, meio a meio. Não, tudo bem, é meio a meio no começo, porque você não tem a capacidade, só que a responsabilidade é sua, amigão. Você tem que absorver esse fardo financeiro de provimento e ela tá te ajudando temporariamente até você conseguir sustentar a família por você. E aí você tem que chegar num ponto onde você fala, agora não precisa mais, porque eu gero mais prosperidade do que a gente usa, né? O terceiro ponto arquétipo atrativo para as mulheres é liderança. É o homem que tem a capacidade de dar o passo para frente e puxar o problema para ele, né? Porque isso alivia as mulheres. Teve um Reels que viralizou uns meses atrás. Eu não vou lembrar agora o nome da influenciadora, senão eu daria o crédito até. Uhum. Mas o pessoal depois pode comentar aqui, ficou bem famoso. É uma moça cristã e ela falando assim... É alguma coisa parecida, tá? Mas a mensagem do Reels é essa aqui. As vantagens de eu sair numa noite para passear com meu marido, porque eu posso ser assim. Aí mostra ela, tipo, desligadaça da vida, cantarolando e, tipo assim, pegando o cabelo e virando. E aí, tipo, o marido dela tá, tipo, olhando em volta como se fosse, tipo, um perigo iminente. Sim. E ela tá, tipo, só curtindo o passeio, o restaurante. E aí mostram os pensamentos do marido. Se acontecer um incêndio, a gente pode sair por ali, que a saída de emergência é ali. E aí, qualquer coisa, eu pego essa cadeira e eu viro e eu protejo ela. Daí eu puxo ela pra cá e depois pego o carro e a gente sai. E ela tá, tipo, totalmente desligada, né? E ela tava... Muitas pessoas não entenderam isso. Normalmente pessoas têm um mindset moderninho, né? Que é quando a mulher tá com esse homem forte, que esse homem líder, ele ocupa esse espaço protetor e dá a permissão de ela relaxar. Que é uma bênção também que você pode dar para sua esposa quando você aceita essa liderança. Liderança é um fardo, liderança não é um privilégio. Muita gente tem uma questão equivocada. Eu quero ser chefe. Tá, mas você vai ser chefe, você vai ter que servir todos os seus colaboradores. Você vai ter que pensar no trabalho que todo mundo tem. Você vai pensar se você está colocando as pessoas nos lugares certos, se elas estão produzindo. Você tem que supervisionar todo mundo. Você tem que entender o que todo mundo faz. É tipo muito mais trabalho. É assimétrico. Você vai trabalhar muito mais, ter muito mais responsabilidade do que uma pessoa no nível de entrada no trabalho. No casamento é a mesma coisa. A responsabilidade do líder ali familiar é muito maior do que dos outros membros. Aí você fala, tudo bem, mas então por que a esposa tem uma responsabilidade menor? Porque ela precisa focar em gerar o belo, gerenciar a ordem. E para gerenciar a ordem, gerar o belo, ela tem que estar tranquila e relaxada. Senão ela não traz beleza para a vida do casal e da família. Que é o que traz alegria para o homem. O homem está ali na guerra, protegido, aí ela chega e fala assim, a rendição. Quem trabalha com segurança sabe disso. A pessoa que está numa postura de segurança, ele só pode sair daquela postura quando alguém vem e rende ele. Aí ele relaxa, sai da postura de guarda, de vigia e vai... Isso seria tipo o cara chegar em casa do trabalho e sentir aquela paz? Exato. Porque tá tudo resolvido, porque ele sabe que tipo os filhos estão bem, estão esperando ele, que a esposa tá alegre, que ela cuidou dela, que ela cuidou dos filhos, que ela tá tranquila e que ele vai chegar em casa e não tem a guerra que tem lá fora, e em casa é tipo um ambiente sagrado pacífico. E daí ele tá pensando na cabeça dele, tipo, cara, quero voltar pra casa, entendeu? Sim. Não é o cara que... E quando ele não encontra isso em casa, é o cara que não quer estar em casa. Que que estende no escritório e fala assim, cara, eu quero voltar pra casa quando ela estiver dormindo, porque eu sei que se eu chegar com ela acordada é treta. Não, é pesado. Entendeu? Então, assim, o cara começa a fugir de casa. Isso é um sinal isso gravíssimo. Isso acontece muito nas dinâmicas hoje. Muito, cara, muito. Porque a gente tem inversão de papéis, inversão de polaridade, né? O masculino tá feminino, o feminino tá masculino. E aí o que acontece é que a dinâmica fica caótica. Você não tem ordem, você não tem beleza, você não tem alegria. Você tem sofrimento, né? Então a terceiro arquétipo de atração feminina é a liderança. E o quarto é a honra, tá? Que é viver pela verdade, por verdade, pela verdade. O tempo todo o homem vive pela palavra dele, por aquilo que ele se comprometeu. Então, o que é atração?
para as mulheres, quando eu descrevo esse homem, que eu chamo de patriarca, é o forte, disciplinado, ambicioso, líder e honrado, ela fala, cara, cadê esse cara que eu caso com ele agora? Sim. E eu nem falei se ele é bonito ou feio. Mas na hora que ela conhece esse homem forte, disciplinado, ambicioso, líder e honrado, elas acham extremamente atraentes. Tem uma dor dos homens que é: as mulheres falam que se interessam por um determinado tipo de homem e na prática elas se envolvem com o cafajeste, com outro cara. O que é isso? São mulheres imaturas? São mulheres que têm um baixo discernimento, então elas são imaturas. Tá. E o que esse cara caçador conseguiu fazer? Ele conseguiu passar a impressão desses 4 arquétipos. Entendi. Ele não é, mas ele fez ela acreditar que ele é. E é exatamente por isso que elas saem extremamente frustradas do relacionamento, porque o cara pode ter sido um maior galanzinho, sei lá, um Dom Juan, um convencedor. Só que depois que ela teve a experiência real do relacionamento com esse cara, ela saiu e falou assim, cara, esse cara é um traste. Odeio ele. Entendeu? Aquilo que era uma paixão fervorosa no começo, depois que ela teve a experiência real, ela viu, na verdade, que aquilo ali não tem substância nenhuma. Então a reputação que aquele cara tinha com ela antes, depois é inverso, é negativo. Ela não quer ver aquele cara pintado na frente nem de ouro. Né? E pode acontecer dela ver um cara com espírito de liderança e tal e falar, essa é uma masculinidade tóxica por ter se envolvido com outros caras? Pode. Aí a gente tá falando de uma pessoa que tá com bagagem mal resolvida. Traumas, né? Trauma. Não tem como você se relacionar conjugalmente quando você tá desorganizado dentro. Porque se a gente traz aquela palavra, pô, você tem que ser submissa a um homem, cara, você gera um... Você tá com fósforo e álcool. Ligou ali. O alarme de incêndio. Essa palavra, remoto. cara, tem Sim. mulheres que se ouvirem isso aqui vão falar, você tá doido. Vamos, já que você abordou esse assunto, vamos falar da submissão matriarcal. A submissão ela é um privilégio. Tá? A submissão é um privilégio, assim como a gente teve, por exemplo, os grandes mestres espirituais, o maior deles, Jesus Cristo, submisso à vontade do Pai. Né? José e Maria submissos à vontade de Deus para usá-los para trazer Jesus para o planeta. Né? A submissão, então, é um privilégio onde você é guiado para situações muito mais elevadas do que você alcançaria sozinho. Tipo, Noé com a arca também, né? Noé com a arca, submisso à vontade de Deus, então ele foi levado, foi protegido da destruição da civilização e através da submissão foi levado para um estado excelso superior, né? Uma purificação muito grande. A submissão, então, ela é um privilégio, só que esse privilégio ele é condicional. O que significa isso? Significa, e a maioria das mulheres que tem ojeriza a palavra submissão são as que mais são submissas. Tá? Isso é extremamente contraintuitivo, mas eu vou explicar por quê. Quando uma mulher ela acha que ela é independente, que ela paga as contas dela e tudo mais, ela se permite coisas, que ela se coloca em situações de muita fragilidade emocional e dependência emocional, que o predador que está do lado de lá faz o que ele quer. É aí que ela se torna uma marionete extremamente manipulável do cara que tem más intenções e é malicioso. Porque o cara que é bem intencionado, é virtuoso, é honrado, quando ele vê essa mulher que quer bater de frente, que quer briga, que quer guerra, ele sai. Então essa postura de combate feminina, ela garante 2 coisas, que ela vai afastar o cara bom, de verdade, o bom partido para casar, e ela vai atrair os predadores. Caraca. Então, quando ela age com instinto bélico, ela vai garantir atrair o predador e afastar o bom partido para ser marido. Tá? Então essa é uma postura garantida de fracasso feminino, que é o que muitas ideologias hoje em dia ensinam às mulheres. Sim. Né? Então, pra gente finalizar a lógica da submissão. A submissão, então, é um estado de privilégio apenas ao que eu chamo do homem patriarca. O que é o homem patriarca? É o homem forte, disciplinado, ambicioso, líder e honrado. E ela só se submete, submissão vem da composição etimológica de sob a missão, que é embaixo da missão ou servindo a missão, quando o seu marido não é para você se submeter a seu namorado, não é para você se submeter a seu noivo, é só para você se submeter ao seu marido quando ele está submisso à vontade de Deus. Ou seja, a submissão matriarcal é extremamente condicionada ao estado de submissão do marido. Por que você se submete? Porque ele está numa submissão ainda maior. Ele está se humilhando de um nível ainda maior. Ele está como servo ainda mais incompetente de Deus. E ele precisa da sua ajuda, para senão ele vai fracassar na jornada. Pesado.
Então a submissão matriarcal é um estado de auxílio, de privilégio, porque ela não tá na frente de batalha, é ele que tá. Ele que tá tomando todas as porradas. E aí o que ela faz? Ela se submete a ele pra falar assim: meu amor, o que você precisa de mim? Pra facilitar um pouco o seu fardo. Ou seja, ela está protegida da frente de batalha. É como eu chamo ela de como se fosse o general. O general está submisso à infantaria de frente de batalha. Se a infantaria não respeitar os comandos do general, o general está totalmente frágil e indefeso. Tipo, se a infantaria desertar, se a frente de batalha desertar, o general é facilmente dominado. Isso significa que existe uma submissão da infantaria ao processo e existe uma submissão do general à infantaria. O soldado, por isso que eu falo que o homem tem que ter a rotina militar. O homem é o soldado. É o cara que vai pra porrada. A mulher é o general. O general, ele tem força intelectual e espiritual, mas ele não tem força física. Se a gente for ver a própria analogia militar, os generais são normalmente homens idosos. Sim. Que tem muita experiência, que tem uma intuição, e as mulheres recebem isso por graça. Quando a mulher é devota e serva de Deus, ela recebe umas inspirações que você fala: cara, de onde você tirou isso? Exatamente. A minha esposa já evitou que eu caísse em cada armadilha, cara. Hoje ela chega pra mim e fala assim: Lucas, não faz esse negócio. Mas eu falo assim: mas tenta, me explica por quê. Eu não sei explicar por quê, cara. Mas, aí eu fiz uma analogia já pra ela. Ela fala assim: você tá sentindo o cheiro do peixe podre no ar, né? Tem alguma coisa muito errada, oculta, que eu não sei dizer o que é, mas isso não tá legal. E, cara, esse último ano, eu deletei vários projetos sim, na fé do conselho dela. Caraca. Por quê? Eu já passei por dezenas de outros casos onde eu não segui, eu me ferrei. Né? Então, o relacionamento longo traz bênçãos mútuas, tanto para o marido como para a esposa. Aí, na hora que ela vê também, lá atrás, que eu não seguia, eu falo assim: cara, eu te falei. Eu falei quantas vezes eu falei para você não fazer. Agora limpa a merda que você fez. Tipo, você é um cara bom, você é um cara honrado e tudo mais, mas, cara, tinha o contexto, tava mostrando que tava errado. Eu falei: mas eu não vi. Sim. Porque o homem, ele compartimentaliza as experiências. A testosterona garante isso. Então a gente ganha um altíssimo poder de concentração, mas a gente perde uma corrupção. Tipo, você consegue ver o adversário que tá na tua frente e você ataca ele com ferocidade. Mas o que tá escondido ali pra enfiar a faca nas suas costas, você não vê.